Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que você está? Está todo mundo bem, para a glória de Deus? Eu vou estar compartilhando mais uma palavra com os irmãos e espero que os irmãos sejam edificados por essa palavra, que é uma palavra que a qual o Senhor tem colocado no meu coração por esses dias, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 31, que diz assim: Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Amém? Então, irmãos, aqui tem uma palavra muito específica que Moisés está dizendo aqui, que Deus falou para Moisés e Moisés compartilhando para nós e para o povo daquela época. Que Deus encheu um homem, este homem chamado Bezalel, encheu ele do Espírito dele. Aqui a gente vê a primeira menção na Bíblia Sagrada, por escrito, dizendo que Deus encheu alguém com o Espírito Santo. Então, Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, porque Deus falou ao coração dele para que ele pudesse fabricar utensílios para a tenda da congregação, a arca da presença e todos os utensílios que foram usados ali. Hoje a gente queremos ser cheios de Deus, queremos que Deus manifeste o Espírito dele sobre as nossas vidas. E muitas vezes, primeiro, nós não estamos dispostos a consagrar, a buscar, a entender o porquê que Deus está derramando o Espírito dele sobre as nossas vidas. Então, para que e por que Deus mandou o seu Filho unigênito para que morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia? Para nos livrar do poder do pecado e do mal, para nos resgatar, para nos comprar, para nos trazer de volta à aliança. Quando Deus nos resgatou, Deus ele derrama o Espírito dele sobre nós, cumprindo a profecia em Joel, que derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Então, dentro de mim, dentro de você, existe algo chamado Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala que vós sois como vaso de barro, com um tesouro precioso dentro. E esse tesouro, ele é chamado Espírito Santo de Deus, que é o nosso tutor, para nos indicar, para nos ajudar a andar no caminho de Cristo. Então veja que esse Espírito está sobre nós. Então o que tem sido a resposta a qual nós damos e nós vamos dar para Ele? Porque o Espírito Santo de Deus, para derramar sobre a minha e a sua vida, custou um alto preço. Então, qual é o preço que foi custado? A morte do Filho de Deus. Então, foi um preço muito alto. E com isso, eu e você fomos cheios do Espírito Santo de Deus. E o que nós estamos fazendo com isso, com essa dádiva, com esse dom, com essa misericórdia, com essa graça que Deus nos derramou sobre as nossas vidas, chamada Espírito Santo de Deus? Eu costumo dizer que Deus não chamou a gente para ser meramente telespectadores sentados no banco. Deus chamou a gente para que nós possamos ser ativos na presença, no reino dele, manifestando o reino dele. Por isso que Jesus falou: muitos dirão, o reino dos céus está aqui, o reino dos céus está ali. Eu, porém, vos digo, o reino dos céus está entre vós. Então o reino de Deus está dentro de mim, dentro de você. A terra, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, o que nós estamos manifestando? Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E ele cumpriu a sua missão. Ele cumpriu aquilo que Deus ordenou para ele, para que ele pudesse fazer. Ele fez todos os utensílios da arca, da tenda, da congregação, trazendo a glória e a presença de Deus no meio do povo. Então, ou seja, a terra, ela espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O que tem sido a minha e a sua obra?
O que nós estamos fazendo com a dádiva, com a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Isso é um chamado para reflexão da minha vida primeiro e também da sua vida que está me escutando. Porque derramou algo precioso sobre as nossas vidas. E qual é a resposta que a gente está dando para o reino dos céus? Qual é a resposta que eu e você tem dado para Deus? Isso é algo de se pensar. Porque o tempo está aí. As coisas passam muito rápido. Embora hoje você tenha 15, 20, 30 anos, daqui a pouco tempo já está batendo na casa dos 40, 50, 60, e você vai olhar para trás e vai dizer, cara, eu não fiz nada ainda, e já estou perdendo a minha força. Então Deus te chamou, eu e você, para fazer o agora. Porque o passado já não volta mais. O futuro ainda está para acontecer, mas o presente é uma dádiva, é hoje. Deus espera de mim, de você, hoje. Então é isso que nós devemos fazer, manifestar o reino dos céus hoje. Tem pessoas que estão esperando ansiosamente para ouvir uma palavra de Deus. Tem pessoas que estão esperando o reino de Deus ser manifestado. Tem uma parábola que eu gosto bastante dela, e fala sobre as parábolas do talento, a qual Deus deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. 3 pessoas distintas receberam determinados talentos. E quando a gente escuta isso, embora a gente associe essa palavra talento com algum dom ou com algum algo que você consiga fazer, mas isso é muito mais profundo. Quando Jesus estava dizendo essa parábola para aquele povo específico daquela época, Jesus estava transmitindo uma mensagem ao qual dizendo que um talento na época de Jesus era um determinado tipo de peso. Era um determinado tipo de peso entre 34 a 36 quilos. Era um valor monetário. Então, para adquirir esse talento, era equivale a 6.000 denários. 6.000 denários você conseguiria comprar ou transformar por um talento. E a palavra de Deus fala que um denário era praticamente um dia de trabalho. Então, quando nós pegamos esses 6.000 denários para comprar um talento, nós estamos falando de 6.000 dias trabalhados. Isso dá em média de entre 5 anos. Então, o que essa parábola de Deus está dizendo? Olha, no tempo da graça, eu estou dando para você 5 anos. Ou estou dando para o outro 20 anos. E para aquele que recebeu 5, eu estou dando para você 100 anos. Estou te dando tempo. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu estou te dando tempo. E com o que você está fazendo com este tempo? O que eu e você estamos fazendo com o tempo precioso que Deus nos deu? Um tempo precioso a qual Ele nos encheu com o Espírito Santo de Deus. Ele deu todas as ferramentas para mim e para você. Sejam edificadas. Seja ela o quê? Ou cantar, pregar, dançar, ou orar, ou intercessão. Qual é a ferramenta a qual Deus te deu? Então, dentro desse tempo, Deus te entregou uma ferramenta para que você possa fazer melhor para o reino dele, juntamente com o Espírito Santo, assim como Bezalel fez no tempo dele, algo que marcou, que nós falamos até os nossos dias de hoje, sobre o tabernáculo. Então, o que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Em Efésios 5,16, é interessante que quando o apóstolo Paulo ele está falando, mandando essa carta, ele diz o seguinte: remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Remir o tempo. Veja que tudo isso a qual o Senhor
está nos direcionando, o que o Senhor tem falado nos nossos corações é para este tempo, é para essa geração. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu queria ter nascido na época de Jesus, na época de Noé, na época de Moisés. Irmão, você nasceu nessa época porque Deus, Jesus, Ele quer que você executa a sua ferramenta, você utiliza a sua ferramenta da melhor possível dentro deste tempo, dentro dessa graça que Ele te deu. Tempo é precioso. Nas empresas industriais, elas nos contabilizam como homem-hora, como tempo de hora. Então, tempo é vida. Tempo é vida. O que se viveu lá atrás, a gente não consegue viver hoje. O tempo ele é precioso para mim e para a sua vida. O tempo é saúde. Então, com as nossas forças que nós temos hoje, se a gente não conseguir usufruir desse melhor tempo, desse melhor talento, desse melhor peso, a gente vai passar batido por essa geração. Então, o que nós devemos fazer é tocar nas pessoas, deixar marcas nelas, é encharcar elas com o amor do Espírito Santo de Deus, pregando um evangelho a qual dá destino, pregando um evangelho a qual dá direção. Eu gosto muito de João Batista, porque João Batista, em nenhum momento você vê ele intitulando como Cristo, ou como o maior pregador, ou como o maior profeta. Não. João Batista fala, eu só aponto o caminho. Então João Batista, ele entendeu o tempo dele, ele entendeu a estação dele, ele entendeu o modo de agir, ele entendeu como ele deveria usar a melhor ferramenta a qual Deus deu para ele. Então, o que você tem feito com o seu tempo? Você já entendeu a sua estação? Qual a estação que você está vivendo? Você já entendeu que você não caiu de paraquedas nesse tempo, mas você foi enxertado, você foi colocado, você foi gerado para este tempo. Tem pessoas dentro da sua família, na sua vizinhança, precisando de uma palavra sua. Você carrega algo tão precioso, mas cheio de autoridade, que pode mudar o destino de uma pessoa com o poder do Espírito Santo que dá dentro de você. Creia, irmãos, creia no teu chamado, creia na tua ferramenta, amola ela, porque ferramenta cega você não consegue trabalhar. E como devo amolar ela? Dedicando, tendo momentos de devocional, na leitura, na palavra, na oração, momentos com Deus. Fechando para a porta do quarto, entrando para o quarto, aprendendo a conhecer o Pai que te ama. Tem pessoas que estão carentes, precisando de ouvir uma palavra direcionada. Tem pessoas que estão enfermas, mas não enfermidade física, mas uma enfermidade espiritual da alma. Porque sente um grande vazio dentro deles, que o único vazio que vai ser preenchido se chama poder de Deus através do Espírito Santo de Deus. Então que essa palavra nos fica para você e vocês possam meditar nela. Creia no teu chamado. Se você, irmãos, não acreditar naquilo que Deus colocou dentro de você, ninguém mais vai acreditar por você. Você tem que acreditar em você. Que o Espírito Santo de Deus te escolheu, Ele te chamou, Ele te otorgou, Ele te autorizou, Ele derramou autoridade sobre sua vida, para que você vá e dê frutos e que o seu fruto permaneça. Amém, irmãos? Então essa palavra que o Senhor tem falado no meu coração, eu peço que você compartilhe esse vídeo, espero que você tenha gostado, porque da mesma forma que eu estou falando com você, isso também está ministrando no meu coração. O que eu tenho feito com o tempo precioso a qual Deus me deu? Eu tenho que melhorar. Nós temos que melhorar. Então fica com essa palavra, que Jesus te abençoe. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, seja ele qual for o momento que você vai estar vendo esse vídeo. Curta, compartilha com os irmãos essa palavra. Eu acredito que tem pessoas que estão precisando de ouvir essa palavra. Fique com Deus no nome de Jesus. Amém, irmão.